Tem uma pergunta que me ocorreu esses dias ao ler sobre o plano da salvação. Sabemos que Deus tem um plano de salvação para resgatar a humanidade pecadora. Mas e com relação aos anjos? Eles não tiveram um plano de salvação, os anjos caídos? Eles não tiveram um plano de salvação também? Ou melhor, se existiu alguém, ou melhor, algum plano de salvação para os anjos, por que não envolveu algum tipo de sacrifício por parte de Deus, como a morte de Cristo por nós no Calvário? Espero que leiam esse comentário e gostem da pergunta e responda. Parabéns pelo programa. Parabéns a você, Tiago, pelo seu questionamento. E aí, meu amigo professor, como é que fica? Os anjos, será que houve também a necessidade de um sacrifício por parte de Deus para tentar resgatar os anjos caídos e Satanás também? Pois olha, Tito, é muito boa essa pergunta do Tiago. Obrigado, Tiago, por sua pergunta. Veja bem, a Bíblia não vai detalhar este assunto para nós, porque a Bíblia tem um propósito de mostrar o plano de Deus para salvar o ser humano. Agora, alguns textos bíblicos vão nos dar uma luz, e luz suficiente para sabermos que realmente Deus deu oportunidades para os anjos quando eles estavam no céu, não é? Preparando-se para se rebelarem contra Deus. Então, repito, a Bíblia é um livro que fala do plano de Deus em salvar o homem, e maiores detalhes sobre a forma como Deus lidou com os anjos que caíram, não é? Isso aí nós vamos saber apenas durante a eternidade, quando Deus nos falar. Mas vamos analisar alguns textos bíblicos para vermos que realmente Deus deu evidências, ou melhor, Deus deu oportunidades para eles. Primeiramente, temos que analisar Apocalipse 12, 7 a 9, que é o texto que mostra a rebelião de Lúcifer, um anjo criado perfeito, juntamente com uma terça parte dos anjos que foram expulsas do céu com ele. E quando você lê esse texto que fala sobre a rebelião, você percebe que realmente essa rebelião não ocorreu de uma hora para outra, mas que houve um processo que levou Deus a expulsar estes anjos do céu. Então, Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão é Satanás. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Verso 10. Então ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você percebeu que interessante isso? O texto menciona a rebelião de Lúcifer contra Deus, e Lúcifer é chamado nesse texto, o Satanás atualmente, ele é dito que ele é acusador, ele era acusador diante de Deus, dia e noite. Ou seja, não foi de uma hora para outra que Deus expulsou este ser, porque este ser constantemente era um acusador. De forma constante ele foi promovendo a rebelião e um motim no céu que levou-os a entrarem numa batalha contra o próprio Deus e terem que ser expulsos de lá. Então, se você percebe nesse verso 10 especialmente que foi um processo, você já percebe aqui que Deus não os expulsou do céu de uma hora para outra. E aí nós vamos analisar um princípio que encontramos no Salmo 136. Não vou ler o Salmo, mas nos 26 versículos se repete constantemente a seguinte frase: o seu amor dura para sempre. Por exemplo, louvando a Deus, o texto diz assim, no verso 1: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. E aí Davi vai repetindo isso.
esse cântico, essa música bonita de louvor, dizendo o seguinte, que o amor de Deus dura para sempre. Então, se nós lemos em Apocalipse 12, 7 a 10, que Satanás era um acusador constante e que o amor de Deus dura para sempre, podemos perfeitamente concluir que Deus deu oportunidades suficientes para que aquele anjo rebelde, juntamente com seus companheiros, tivesse a oportunidade de arrependimento. Agora, a Bíblia não menciona realmente a necessidade de um sacrifício de Cristo para estes seres. O que a Bíblia menciona é que estes seres, por serem de uma ordem espiritual maior, foi exigido mais deles. Ou seja, depois de Deus tolerá-los longamente no céu, como bem disse a escritora Ellen White no seu livro História da Redenção, no capítulo 1, depois de Deus tolerá-los, ao expulsá-los acabou a oportunidade. No início, quando eles estavam pensando na rebelião, não havia o mal, não havia o pecado. Deus, na sua misericórdia, considerou isso e deixou que as coisas corressem o seu curso normal enquanto Ele conversava, dialogava, ensinava-os para que voltassem atrás. Quando foram expulsos, acabou. E aí nós lemos em 2 Pedro 2, verso 4, que o texto diz ali que Deus precipitou esses anjos no Tártaros, na verdade, que é a palavra grega ali, né? Não é inferno, é Tártaros no original. Ou seja, já que eles abandonaram seu estado de pureza original, Deus os precipitou ao Tártaro, ou trevas espirituais. Nós não temos dúvida de que, sendo Deus amor, e sendo que o seu amor dura para sempre, Ele deu oportunidades para esses seres. Só que as oportunidades foram antes de eles entrarem na rebelião, naquele pecado propriamente praticado de tentar destronar a Deus. Não tinha um plano para Deus morrer pelos anjos e tudo, porque eram seres de uma ordem superior e Deus exige mais desse tipo de ser. Então Ele deu as oportunidades, mas depois da expulsão acabou tudo. E finalizo só relembrando você, não vamos encontrar maiores detalhes na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que fala da história da salvação e do plano em salvar o ser humano, e não do plano em salvar os anjos. Agora, pense numa coisa, se Deus deu tantas oportunidades para os anjos, e hoje dá tantas oportunidades para os seres humanos, por que você neste momento não aproveita as oportunidades que Deus está lhe dando? Talvez você não tenha ainda aceito a Cristo como seu Senhor ou Salvador pessoal. Talvez você não creia em Deus. Quero lhe fazer um convite amigo e respeitoso. Dê a Deus a oportunidade de entrar na sua vida. Ali em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eu estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então permita a Deus, dê a Ele essa chance e Ele vai mostrar a você que a vida com Deus tem muito mais significado do que a vida sem Deus. Então aproveite a oportunidade, aproveite também quando oferecermos aqui, quando o Tito oferecer o curso bíblico gratuitamente, aceite. Pode ser não, Deus vai falar com você de alguma maneira através desse curso bíblico. E será uma honra para nós aqui da TV Novo Tempo e do Na Mira da Verdade sabermos que você, ao contrário desses anjos aqui, aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe nas suas reflexões.